Olá, eu sou Pedro Rian. Eu sou Edvan Santos. Eu sou Davi Silva. Nós somos alunos do terceiro ano C do curso técnico em eventos da EP Professora Rosângela Albuquerque de Couto. E hoje não viemos aqui apenas para apresentar um trabalho parcial, e sim para trazer uma lição de vida através da literatura. Reconheça seu valor dentro da cidadania. Venha conosco ao fantástico mundo da literatura. E a obra que será apresentada hoje é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista brasileira de origem judia. Ela foi reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. Fez parte do terceiro tempo modernista, que com seu romance inovador e com a sua linguagem altamente poética, põe em xeque os modelos da narrativa tradicional. A Hora da Estrela foi o seu último romance publicado em vida. Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes do seu aniversário. O livro tem a incumbência de demonstrar o quanto mais cedo se descobre a cidadania, mais cedo se constrói a consciência pessoal do que ela pode ser. Qualidade ou instrumento. Uma das principais características dessa obra é a utilização da análise psicológica, o fluxo de consciência e o intimismo, e a preocupação de uma linguagem mais elaborada. A Hora da Estrela foi o último romance da escritora Clarice Lispector, publicado em 1977. Trata-se de uma obra instigante e original, de cunho autobiográfico, pertencente à terceira geração modernista. Foi classificado como um romance intimista, conhecido também como um romance psicológico, no qual a autora se destaca no seu estilo de característica. Afinal, a obra de Clarice Lispector é marcada por emoções e sentimentos pessoais, que naquela época, na terceira geração modernista, os autores tinham como característica colocar suas emoções e seus pensamentos pessoais em suas obras. O mais incrível da literatura é que uma única obra consegue abranger várias interpretações. Acredito que A Hora da Estrela também seja uma dessas, que consiga abranger vários caminhos para várias reflexões. Já tinha ouvido falar muito sobre Clarice Lispector, porém nunca tinha lido nenhuma obra de sua autoria. Acredito que os escritores chegam no momento certo, assim como suas obras, e essa chegou até nós. Começamos lendo A Hora da Estrela, e só temos uma palavra para dizer a Clarice: magnífica! A maneira como ela aborda questões existencialistas é simplesmente incrível. Macabea é uma jovem imigrante alagoana que foi embora para o Rio de Janeiro em busca de boas condições. A sua tia o maltratava muito, mas sendo ela uma jovem ingênua, ela não ligava muito para os problemas ao redor, principalmente pelos maus tratos da tia. Rodrigo é o personagem narrador da história, que interpreta na obra uma relação entre ódio e amor em cima da personagem, sendo assim dando-se desfecho a mais na história. O interessante é que Macabea não é uma jovem comum, pois ela mal tem consciência de sua própria existência, assim como todos aos seus redores, que dificilmente se dão conta de seus respiros e seus passos. Em um trecho que retiramos do livro, diz o seguinte: só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesmo. Esses são trechos narrados por Rodrigo, em que ele enfatiza a alienação em que vive a alagoana. Outro trecho do livro diz o seguinte: achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se estivesse gosto. Então, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Aqui, o narrador da história, Rodrigo, ele enfatiza a questão da menina, uma menina sem gosto pela vida, sem prazeres e muito menos sem opinião. O interessante é a falta de consciência dela em relação a isso. Ao longo da narrativa, é possível perceber que para ela, a vida é somente daquele mesmo jeito e não há motivos para questionar.
No decorrer da história, Macabea começa a namorar com um rapaz chamado Olímpico de Jesus. O nome do mesmo já é uma ironia e tanto. Acontece que Olímpico de Jesus trai Macabea com Glória, sua amiga de trabalho, onde a mesma indica para Macabea uma cartomante. Antes disso, a personagem principal já tinha recebido a notícia que estava muito doente, e após visitar a cartomante, o mesmo a ilude dizendo que tem um futuro brilhante. Neste momento, Macabea, ingênua, tola e ignorada pela sociedade, começa a se sentir diferente, como se as palavras da cartomante fossem o suficiente para que sua vida, a partir daquele momento, tomasse outro destino. Então ela sai da cartomante cheia de esperanças, imaginando como será a sua vida a partir em diante. Porém, mal ela sabe que está de encontro com a morte. Macabea é atropelada e enfim sua estrela brilha. Dando continuidade, eu vou ler um trecho do texto onde diz: assim como ninguém lhe ensinaria um dia a morrer. Na certa morreria um dia como se antes tivesse estudado de cor a representação do papel de estrela. Pois na hora da morte a pessoa se torna brilhante estrela de cinema. E é o instante de glória de cada um, e é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. E melancólico como toda sua existência tinha sido até então, a morte de Macabea é o seu triunfo. Ela morre feliz, esperançosa e finalmente enxergada. A jovem, tão ignorada por si própria e pelo mundo que a cerca, se encontra em sua morte. E como Macabea, me coloquei a pensar: quantas pessoas são Macabea? Não tão ignorantes quanto ela, mas quantas pessoas encontram-se na morte como ela? Fica a reflexão. E como disse o nosso narrador Rodrigo, a morte é o encontro consigo. E vamos às nossas considerações finais. Como vocês viram, nós estamos a caráter de exército da época. Estamos representando aqui a resistência. Resistência que tem um único objetivo. O objetivo da resistência da cidadania para que todos sejam vistos sem exceções. Resistência essas que buscam direitos e deveres do cidadão igual perante a lei. E a reflexão que fica é: não seja como Macabea. Além de ser tão ignorada pela sociedade, não seja ignorada por si próprio. Reconheça o seu valor dentro da sociedade. E nós estamos aqui representando um campo de exército à resistência. Pode contar com nós e seja você também esse campo de exército. Obrigado pela atenção de todos.